Hoje a gente vai falar sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor faz parte daqueles dois atos litúrgicos, dois rituais, as duas ordenanças que nós temos na nova aliança. A primeira ordenança é o batismo, certo? O segundo é a ceia. O batismo é a entrada no corpo de Cristo, é a manifestação pública que nós agora pertencemos ao cristianismo, pertencemos a Jesus. E a ceia vai ser essa manifestação também pública de que hoje nós fazemos parte deste corpo. Na primeira, nós aceitamos. Por isso que é um batismo só. Amém? A ceia, ela vai testemunhar que hoje estamos na presença de Deus. A ceia, ela não vai ser um ritual mágico ou algo salvífico. A gente não toma ceia para ser salvo, amém? Porque senão a ceia ela teria um poder salvador igual Jesus tem esse poder salvador. Nós ceiamos porque é uma ordenança, é um mandamento, é uma ordem de Jesus. Existem alguns tipos de ceias que a gente vai abordar hoje. Tem a ceia como a Igreja Católica interpretou, que é a transubstanciação. Alguém já ouviu esse palavrão? Já ouviu falar disso? Isso é a forma como a Igreja Católica Apostólica Romana interpreta que é a ceia. E, para variar, eles estão errados, certo? A Igreja Luterana também tem a sua forma de interpretar, e a gente vai ver ao longo dessa aula como é que elas se relacionam entre si e vamos explicar o porquê não está sendo fiel ao texto bíblico. Mas antes, vamos ler 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, que diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros de coração se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter convosco. Amém? Até aí.
aqui em 1 Coríntios 11, a gente vai ver Paulo dando uma explanação da ceia do Senhor. Essa explanação, essa explicação do apóstolo Paulo vem de um problema que a igreja de Corinto estava tendo. Qual que era o problema da igreja de Corinto? São vários, né? Era uma igreja problemática na sua moral, né? Tem um episódio que está narrado no capítulo 5, que você tem ali o enteado tendo relações com a sua madrasta, relações íntimas, né? Isso é um problema muito grave. Isso não é aceito nem no mundo de hoje, que já é um mundo imoral, ou até amoral, certo? E outros problemas também. Mas o maior dos problemas da igreja de Corinto era a comunhão. Basicamente, o que Paulo está relatando é, quando vocês se juntam para a ceia, e aqui tem um ponto interessante. Historicamente, a igreja, ela tinha uma festa chamada Festa Ágape. Nessa festa, que é a Festa Ágape, ou seja, a festa do amor, eles confraternizavam entre si. E, no meio dessa festa, eles tinham o momento da ceia do Senhor. Vocês vão perceber que, ao tempo todo, eu vou me referir à ceia como ceia do Senhor, e não como Santa Ceia. É a forma como a Bíblia se refere a ela. Então, nessa festa ágape, eles se reuniam para confraternizar e, no meio da reunião, eles praticavam o ato da ceia, o cálice e o pão. Qual que era o problema? Todo mundo levava alguma coisa. Igual nós temos a nossa festa, a nossa confraternização no dia da ceia. Cada um leva alguma coisa. Uns levavam mais, outros levavam menos e outros nem levavam. Paulo está basicamente condenando eles porque aqueles que não tinham condição de levar, eles eram preteridos, eles eram deixados de lado. Isso não revela e não manifesta o amor que Deus manifestou e trouxe para a sua igreja. Ou seja, a própria comunhão. Quando Paulo ele enxerga isso, vê isso acontecendo, ele escreve 1 Coríntios 11 a partir do 17. Por isso que ele começa falando: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Ou seja, vocês estão se reunindo em tese para celebrar o que Jesus fez por vocês. Só que isso que devia ser bom está sendo pior, está sendo ruim, está sendo um mau testemunho. É a igreja que não tem problema não, né? É a igreja que não tem briga, que não tem contenda, que não tem fofoca, não tem, né? Sempre vai ter. E isso é o que mais desagrada a Deus. Quando a comunhão ela é ferida, quando a comunhão ela é destruída. Fofoca, maledicência, mentiras, tudo isso vai destruindo. Preterir o irmão porque ele tem menos condições, preferir um irmão porque ele tem mais condições, não acontece isso não, né? Aquele que tem um dízimo mais cheinho, né? Aquele que tem um dízimo maior, ele não é o favorito do pastor não, né? Claro que tem. Infelizmente, erradamente, isso acontece. Todos somos iguais perante o Senhor. Então, contextualizando 1 Coríntios 11, é isso que Paulo está tratando. E ele vai, no meio desse problemão, explicar o propósito da ceia do Senhor. O Senhor instituiu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele instituiu a ceia do Senhor quando ele estava na sua última Páscoa. Por que nós falamos última Páscoa? Por dois motivos, que estão bem relacionados entre si. Porque, literalmente, foi a última Páscoa que ele participou aqui na Terra. Depois daquilo ali, ele foi conduzido para o Sinédrio e depois foi conduzido ao Gólgota e foi morto, covardemente, mas necessariamente. E é a última Páscoa porque ali se encerrou a última dispensação antes da graça. O último mover de Deus antes do ápice, e a gente vai falar isso na mensagem de hoje, do ápice de Jesus na cruz, foi a última Páscoa. Ou seja, a partir de Cristo, não é necessário mais praticar a Páscoa, porque ele é o cumprimento da Páscoa. 2 Coríntios 5, 7, Paulo fala: Jesus é o nosso Cordeiro Pascal.
João 1,29, João Batista brada assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele, na última Páscoa, ele institui a ceia do Senhor. Esse episódio, para os irmãos que estão anotando, está lá em Mateus 26, de 17 a 30, Marcos 14, de 12 a 26, e Lucas 22, do 7 ao 23. Ali, ele estava comemorando a Páscoa. E a Páscoa traz a memória da libertação do povo do Egito. Amém? Tem alguns elementos que são usados na ceia. E esses elementos, eles não são sacros. Amém? O pão que a gente compra, o pão não é mais o Plus Vita, né? Que o Plus Vita está meio caro, né? É um outro lá mais simples. O pão que a gente compra e o suco de uva que a gente compra, eles em si não são santos. Eles só são elementos que trazem uma representatividade disso que nós vamos tratar agora. Tá? 1 Coríntios 11, 23 e 24, que a gente leu, Paulo vai falar que o Senhor tomou o pão, o Senhor tomou o pão, ele agradeceu e disse: fazei todas as vezes que comer. Esse é o meu corpo e ele foi dado por você. Então, Então, o que Paulo vai estar tratando aqui com eles é o seguinte: o pão, ele vai representar o meu corpo. Dentro do meu sacrifício, dentro da morte que ele iria sofrer, no caso Paulo falando, na morte que Jesus sofreu, o pão, ele tem esse significado. Por isso que Isaías 53, 3 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia, ela está cheia de símbolos. Deus vai tratando muito com o seu povo através de simbologias, para que a gente consiga compreender melhor qual o propósito de Deus em cima daquilo. Um exemplo são as próprias parábolas. Né? O reino dos céus será como? Será como? Será como? Ele vai usando símbolos para se aproximar da comunicação humana, para que eu e você, a gente compreenda melhor qual a mensagem que ele quer passar. E dentro, por exemplo, o batismo. O batismo, ele tem a ideia de quando a gente é imergido, por isso que é batismo, né? Quando a gente é imergido, a gente está morrendo, e quando volta um novo homem. Isso acontece literalmente na hora. Eu só estou sendo salvo quando eu tomo banho. Porque se fosse um pessoal que não gosta de tomar banho, deu ruim, né? Eu só estou sendo salvo nessa hora? Não. Aquilo é um simbolismo. Amém? O pão, ele é santo? O pão da ceia? Não. Ele é um simbolismo do corpo do Senhor. Então, quando a gente está comendo o pão, é simbolizando que a nossa vida, que aquilo que nos dá força para viver, é o pão, é o alimento, nós estamos triturando ele. É por isso que ele representa o corpo de Jesus, que foi triturado, foi esmagado, como diz Isaías 53, 3. Você vai entendendo isso, você vai ler esse texto diferente. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quando a gente mastiga o pão, é essa representatividade que está tendo, de Jesus sendo crucificado, espancado. É essa representação que tem o pão. Nós temos o cálice também, que vai falar no verso 25 de 1 Coríntios 11, que nós lemos. Que esse é o cálice da nova aliança. Isso é fundamental. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Todos estamos de acordo, né? Está no nosso documento que estamos assinando, está na declaração de fé da nossa igreja, e nós, como crentes, acreditamos que este livro é a palavra de Deus. Só que a gente segue todo esse livro? Ninguém segue todo esse livro. Por quê? Porque existe o Primeiro Testamento, ou o Velho Testamento, ou a Antiga Aliança. E existe a Nova
aliança. Jesus ele faz essa transposição, ele faz essa passagem do antigo para o novo. E no novo nós temos sim os mandamentos e as ordens que nós, como igreja, precisamos seguir, precisamos obedecer. Amém? Quando Jesus fala que esse é o cálice da nova aliança, ele está fazendo esse pacto com a igreja de que o que era antigo não tem poder sobre o novo. Lembra daquela parábola que Jesus fala? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se remenda o novo no pano velho. Tem que ser o pano novo e tem que ser o odre novo. Então, essa dispensação, que é o mover da graça, que é o período da graça de Deus, o período da igreja, o período do evangelho, nessa dispensação se cumpre Jeremias 31, que fala, eu farei uma nova aliança com você. Jesus ele não trouxe uma novidade. Jesus estava cumprindo aquilo que havia sido profetizado por Jeremias. E isso é repetido em Hebreus. Jeremias 31, 34, é interessante que a gente leia. Vamos lá? Jeremias, o profeta que só sabia chorar. A gente brinca com ele, né? Mas não aguenta passar 10% do que o homem passando. Jeremias 31, 31 diz assim, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. Dependendo da tua versão, vai estar uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto ou a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto ou a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto ou a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Aqui, nesse último versículo que a gente leu, no 35, basicamente o que o Senhor, que não deixa de ser Jesus, né? O que ele está dizendo através de Jeremias? O Senhor, ele dá a ordem para a estrela, dá a ordem para a lua, para o sol, para se posicionarem da forma que ele faz. Esse Deus que está dizendo para os astros como eles têm que ser, e os astros obedecem, é o Deus que está dizendo, eu vou fazer um novo pacto, eu vou fazer uma nova aliança. O cumprimento dessa nova aliança é quando Jesus está à mesa com os apóstolos, dizendo, esse é o cálice da nova aliança. Amém? Nós somos produto, né, da nova aliança. Vivemos debaixo dela. Isso é fundamental entendermos. Mais para frente vamos ter aulas sobre hermenêutica, né, que é a arte de interpretar a Bíblia corretamente. Para que a gente consiga entender o que é válido para a gente, o que é mandamento para a gente. Por exemplo, o sábado. O sábado ele não é mandamento para a gente. Entre outras questões, tem a de comer carne de porco. Não é mandamento, glória a Deus, né? Não é mandamento para a gente, que é bom demais. A circuncisão, cadê os varões? Amém? Não é para nós, amém? Era lá para eles. E a gente precisa entender isso. E tudo parte do princípio da ceia. A ceia é a instituição, é a proclamação da nova aliança. Amém? A ceia do Senhor é mandamento.
você vai perceber que Jesus fala, lá em Lucas 22, 19, fazei isto em memória de mim. É ordem. Nós temos que praticar. A ceia não é opcional, é um mandamento do Senhor. Não é sugestão, é uma ordenança. Por que ela é uma ordenança? Lembra que eu falei dos símbolos? O batismo ele traz esse simbolismo que estamos nascendo de novo. E a ceia, ela traz de forma visível, de forma visual, o anúncio de que Jesus está voltando. O anúncio de que Jesus morreu. Olha comigo aí, 1 Coríntios 11, 26, que Paulo vai relembrar as palavras de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que vem. Dois dos maiores eventos da história estão anunciados quando praticamos a ceia. O primeiro evento, e eu acho fantástico, que Jesus é um mestre muito grande, e eu, para fazer uma aula sobre ceia, eu escrevi mais de 10 páginas e tenho que levar mais ou menos 1 hora para explicar. Agora, Jesus, ele basicamente resume. Quando você ceia, você está anunciando a minha morte até que eu venha. Em um ato só, você está anunciando os maiores eventos da história. Um evento que já aconteceu, que é a morte do Senhor, e o que acontecerá, que é a minha volta. Deixar de cear é deixar de anunciar que Jesus morreu e que ele voltará. Amém? Isso segundo o texto bíblico. A ceia, então, vamos para o significado dela. A ceia, ela é um memorial. Nós exercemos, praticamos, vivemos a ceia para trazer isso à memória. Que Jesus morreu e ele vai voltar. É uma lembrança, é uma espécie de recordação. Tá bom? Nisso nós lembramos, como já falei, da morte do Senhor, nós lembramos da suficiência de Cristo e ponto. Tá bom? O que a ceia não é? A ceia não é um sacrifício. Lembra que eu falei no início da aula sobre algumas visões da ceia do Senhor? Então, o pessoal não consegue ir no básico, não consegue ir no simples. O que é o simples? É o que está aqui. Eu preciso inventar, Lino? Está aqui. Eu não preciso inventar a roda, eu não preciso inventar a pólvora. Sempre surge um, né? Olha, Deus me revelou algo novo. Deus me revelou algo diferente. Tudo que ele quis revelar em termos doutrinários está aqui. Eu não preciso inventar a roda. Aí vem os nossos amiguinhos católicos apostólicos romanos, que inventaram sobre a transubstanciação. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que quando a gente, quando se ora pelo pão, na hora, olha a loucura, né? Na hora, o pão ele vira o corpo de Jesus, literalmente. E quando a gente está bebendo o vinho, no nosso caso a gente bebe suco de uva, né? Mas quando a gente está bebendo o cálice, se transforma no sangue de Jesus. A gente vira vampiro, né? E começa ali a ingerir uns trem diferentes. É isso que quer dizer? Nem os próprios apóstolos, quando estavam participando da primeira ceia, beberam o sangue de Jesus e não comeram do corpo dele. Porque é simbolismo. Lá na África, eu ouvi uma vez um pastor, um missionário, alguma coisa assim, ele falando, eles não têm muitos recursos lá na África, né? Eu ouvi ele falando que o pão, eles não tinham condições, aí eles usavam banana, se eu não me engano. E o cálice era o leite. Aí eu pergunto, era inválido? Não, não era. Por quê? É simbolismo. É um memorial. O objetivo é a comunhão. O objetivo é lembrar da morte do Senhor e anunciar a morte do Senhor até que venha. O objeto da ação na ceia não é o cálice. Não é o pão. É a comunhão da igreja. A gente vai ver isso nesse texto de 1 Coríntios 11. Então, quando a gente come, come o cálice, quando a gente come o pão, quando a gente bebe, é loucura, né? A gente bebe o cálice, não está se transformando
literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Tá bom? Então, pezinho no chão para a gente entender o texto bíblico corretamente, sem inventar. Hebreus 9, 25 diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de mundo. Por que esse texto é importante nesse assunto? Porque para eles, para a ideia da transubstanciação, quando nós comemos a ceia, estamos participando e magicamente, sobrenaturalmente, os elementos se transformam na carne e no sangue de Jesus, aquilo ali é o sacrifício de Jesus acontecendo de novo. E acontecendo de novo. E acontecendo de novo. Tem igreja que a ceia é uma vez por semana. Então, pelo menos para aquela igreja, Jesus morre 4 vezes. Eles estão garantindo bem a salvação deles, né? Só para ter certeza, 4 vezes no mês, no mínimo. O mês tiver 5 semanas, então esquece. Eles estão super salvos. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus morreu de uma vez por todas. Lembra que eu falei sobre a Páscoa? Por que é a última Páscoa? Porque literalmente é a última Páscoa que Jesus participa e é a última Páscoa que foi necessária, porque a partir dali acabou a dispensação da lei e entrou a dispensação da graça. E o sacrifício de Jesus é um só. Amém? Jesus ele não morre toda semana. Aqui não, aqui é umas 2, 3 vezes no ano, então aqui Jesus morre pouco, né? Nas outras ele morre mais. Por quê? Isso é falácia. Isso é mentira. Não tem uma base no texto bíblico para dizer que todas as vezes que participamos da ceia, Jesus está morrendo novamente. Lutero, olha só, Lutero, que nós admiramos, ele também cometeu seus erros. Tá? Os reformadores, pregadores e teólogos, nós admiramos, amém? Não idolatramos. Ou seja, não é porque Lutero falou que é um fato, que é verdade, que está no texto bíblico. Inclusive, as 95 teses que ele bateu lá na porta de Wittenberg em 1517, as 95 teses, algumas têm erros teológicos bíblicos. Então, vamos tratar disso. Se a Igreja Católica tinha a transubstanciação, Lutero ele trouxe a consubstanciação. Ele deu só uma mudada. Ele falou, não, esse negócio de trans não é muito bíblico, né? Então, vamos ficar só com a consubstanciação. Basicamente, o que ele diz é o seguinte: quando nós ceiamos, Cristo está em, está com, está sob os elementos. É como se Jesus ele viesse aqui e ele mesmo servisse a ceia. Entende? É como se ele se materializasse de alguma forma e servisse a ceia para todos nós. Por que tem essa interpretação? Porque o texto bíblico fala que este é o meu corpo, este é o meu sangue. Aí eu pergunto para os irmãos, quando Jesus fala assim, eu sou a porta, quer dizer que ele é uma porta? Quer dizer, irmão? Amém? Quer dizer? Não. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele é literalmente uma estrada? Quando fala, eu sou a verdade, ele é letras? Literalmente? Não. O que quer dizer? Ele é a porta, porque ele é a passagem. Ele é o caminho, literalmente, para seguirmos ele. Mas não estamos andando em cima dele. Então, quando fala que este é o meu corpo e este é o meu sangue, é um simbolismo. Ponto. É assim que se interpreta a Bíblia de forma simples. Então, Jesus ele não está necessariamente presente espiritualmente por conta da ceia. Ele está presente porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Tá bom? Bom, a ceia, então, é essa proclamação do Evangelho. Ele anuncia a morte do Senhor, traz a ideia da substituição de Cristo. Amém? Amém. Traz a ideia da substituição de Cristo e traz a proclamação da volta
do Senhor. Bom, sobre a participação na ceia. A participação da ceia, ela, em primeiro lugar, precisa ser uma participação consciente. Não pode ser uma participação mecânica. Segundo lugar, tem que ser uma participação com fé. Por isso que temos uma aula só sobre a ceia. A gente não pode vir aqui, é mais um culto, é mais um ritual. Na verdade, o culto em si a gente não pode vir, é mais um culto. A gente precisa participar de forma racional. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, a Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. É o vosso culto racional. Então, nós temos que ter o entendimento completo e, com isso, nós vamos ter fé para viver aquele momento de forma sábia e de todo o coração. Agora, uma coisa que é importante deixar claro. O momento da ceia, ele não é superior ao outro momento do culto. Na verdade, o mais importante do culto qual é? É a palavra. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem uns que fazem assim, pegam lá, vai servir a ceia. O Lincoln vai servir a ceia. Aí, brigou com a Luísa o dia inteiro, fez besteira aberta, falou que não devia falar, mas chega no culto de ceia, oh glória, aleluia. Aí pega, que não fica nem firme, ele começa a tremer, de tanta unção que tu tá. Aí começa. Aí a irmã Rosângela vai pegar a ceia, já fala em língua. A irmã Rosilda pega, fala em línguas, entrega a profecia. Como se o momento da ceia fosse um negócio assim, né? Da unção, da glória. Não é assim, amém? A ceia é importante, não estou tirando a importância da ceia. Só que meu problema com a ceia, não é nem com a ceia, é como os crentes olham para ela. Tem culto o mês inteiro, falta o mês inteiro, mas o culto de ceia está lá. Como se o culto de ceia fosse a salvação. Aí vem no culto de ceia, fala em língua, aquela coisa toda, e depois está todo errado aí na vida. Não é dessa forma, amém? Mas tem que ser com fé, entendendo aquilo que estamos fazendo, tá bom? E com devoção, porque é um momento belo, é um momento lindo, é um momento que estamos lembrando, como já disse, do maior momento da história, estamos anunciando o maior evento que ainda acontecerá. Amém? Agora um ponto importante. No verso 28, Paulo fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O 27 também vai falar assim, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aqui a gente tem alguns pontos importantes para tratar. A Bíblia vai trazer a ideia de um autoexame para entendermos se estamos aptos ou não para participar da ceia. Agora, o que quer dizer participar da ceia de maneira indigna? Vamos para o popular. Primeiro, se você não é casado no papel, você não pode cear, né? Aí eu pergunto, pode dar o dízimo se não for casado no papel? Pode ou não pode? Não pode? Alguém já viu o pastor proibindo um casal de dizimar na igreja porque não era casado no papel? Eu nunca vi. E eu estou nessa estrada aí, mês que vem vai fazer 30 anos de idade. Agora, já vi proibindo pessoas de cearem porque não eram casadas no papel. Futuramente a gente vai ter, para relembrar os velhos tempos, né? O estudo casamento e registro de casamento, para lembrar do ano. Mas aí eu pergunto, pode ou não pode ser? Eu pequei, eu errei, eu briguei com a Caterine. Caímos no tapa, ela me deixou com o olho roxo, aquela coisa toda. Não pode. Claro, aí é caso de polícia, né? Então não é só que eu não posso cear, eu tenho que ser preso. Mas vamos supor que eu tive um entreveiro com ela, não estou legal, e vim para o culto.
não posso cear. Ou vamos supor que a Rafa, ela, lá na faculdade, cometeu um erro, pecou, não pode cear. A irmã Rosângela, a Letícia estressou ela de uma forma monumental ontem, né? Ontem mesmo estressou, hoje também deve ter estressado e vai estressar amanhã. Mas a irmã pecou ali na ira. Aí não veio para o culto de ceia, não pode cear. Não pode cear. Por quê? Está dizendo que aquele que cear indignamente, né, vai ser culpado do corpo do Senhor. É isso que está dizendo? É isso que está dizendo. É essa a interpretação? Não é essa a interpretação. Vamos ler com calma o texto. O texto vai responder. Verso 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios, o foco dessa epístola é trazer o conceito da unidade da igreja, do corpo de Cristo e da comunhão. Amém? Até aí, todo mundo está comigo, né? O propósito dessa epístola é trazer esse ensino. O capítulo 12, olha o capítulo 12 comigo. Olha o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Do que ele está falando? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo simbolizando a igreja, simbolizando a comunhão. Você vai ver, os primeiros capítulos de Coríntios, Paulo vai estar tratando sobre isso. Quando ele fala assim, nós temos a mente de Cristo. Ele está falando isso por quê? Porque Jesus é o cabeça. Então, o propósito dessa epístola é tratar da unidade da igreja sob o símbolo do corpo de Cristo. Aí vai lá no verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, como é que eu vou tomar a ceia de forma indigna? É se eu errar, se eu pecar? Eu vou perguntar para vocês, alguém não pecou essa semana? Tem alguém que está santão aqui essa semana? Tem alguém, vamos reduzir, tem alguém que não pecou no fim de semana? Tem alguém que está santão no final de semana? É impossível a gente não ter pecado. Se eu só posso tomar a ceia, se eu não pequei, deu ruim. Eu não vou tomar a ceia nunca. Concorda comigo? Não dá. Todos pecamos, irmão. Todos erramos. Se bobear hoje já, a gente já acordou pecando. Se bobear com o que a gente sonhou, a gente já pecou. E aí? O que Paulo está dizendo? Aquele que não discernir o corpo do Senhor, aquele que não entender a comunhão e aquele que não estiver em comunhão com a igreja, ele está tomando a ceia do Senhor indignamente. Vamos ler de novo. O verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Viu como a resposta está aqui? Não preciso inventar? Ah, não, fulano não pode tomar porque o fulano ele não é casado no papel. Porque errou. Você já viu aquilo? Está todo mundo na igreja. Estão os membros da igreja ali. Aí a irmã Maria não tomou a ceia. Aí os olhares para ela, ó. É adultério. Está mentindo. Está roubando. Está isso. Não é dessa forma? Começa os olhares julgando. Por quê? Porque não tomou a ceia. E o conceito de tomar indignamente é a pessoa estar em pecado. É isso que o texto está dizendo? Não. Tomar a ceia de forma indigna é quando você não participa da comunhão da igreja. Quando você não está inserido nos cultos, quando você não está sob um pastoreio, quando você é um desigrejado, entendeu?
ser desigrejado, essa é a parte que vão pegar e vão perturbar meu juízo. Está tudo certo. Ser um desigrejado é ser um indigno, porque não discerne o corpo do Senhor. Amém? Nós todos, em algum momento, fomos desigrejados, mas logo fomos procurando igreja, nos preocupando. Alguém fez um convite e estamos aqui. Por quê? Nós temos o discernimento que é necessário congregar. Quem não congrega, me perdoe, mas está inapto para tomar a ceia do Senhor. Amém? Está claro o que é tomar a ceia de forma indigna? E o que a gente tem que fazer em todo o processo de ceia e de comunhão? Examinar a nós mesmos para entendermos como está o nosso coração. É pré-requisito. Todo mundo tem que se autoexaminar. Não sou eu que vou proibir a Ana Beatriz de tomar ceia. Se ela acha que ela não tem que tomar, é um problema dela. A minha função como pastor não é determinar você pode, você não pode, você pode, você pode. Você não pode. Eu não gostei muito desse casaco branco aí da tia Célia, eu não gostei não. Não pode tomar ceia por conta disso. Eu não tenho esse poder. Amém? Eu não decido. A gente tem que se auto-examinar. Qual que é a sua recomendação, pastor? Se você está em comunhão com a igreja, já passou pelas águas do batismo e é membro de uma igreja, você pode tomar a ceia. Amém? Ah, mas eu pequei, eu errei. Aí mesmo que tu tem que tomar. Eu não me lembro de Jesus proibir Judas de tomar a ceia. Alguém lembra? O que ele fez logo em seguida? Traiu ele, né? E o que Jesus falou antes? Ó, o que vai me trair está aqui. Se não pudesse tomar por conta de pecado, Judas não podia tomar. Amém? Então, é isso. Bom, caminhando para o fim, quais são as consequências de participar indignamente ou de não participar da ceia do Senhor? Verso 30. Por conta disso, há muitos entre vós, fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A igreja de Corinto não podia praticar ceia, porque eles estavam ferindo o corpo do Senhor, eles não estavam andando sob o discernimento da comunhão. Tá bom? O que Paulo está dizendo? Vocês estão fracos espiritualmente, estão doentes, e mais na frente ele vai dizer, e por conta disso muitos dormem. O dormir aqui é a forma bonitinha de Paulo falar que está tudo morrendo por conta disso. Olha a seriedade que tem a ceia. Pastor, eu estou doente, pastor. Isso quer dizer que eu não estou discernindo o corpo do Senhor? Não. Paulo está sendo específico para aquele caso. Como é que a gente vai saber o que acontecer aqui com a gente? Bom, a gente vai ter que estar debaixo de uma direção de Deus, uma revelação, então se manifestar e falar. Nem toda doença é por conta disso, mas nesse caso era, tá bom? Então, para os irmãos entenderem porque é importante entendermos corretamente sobre a ceia para praticarmos de uma forma sadia. Como já falei, a ceia é um meio de graça. Meio de graça não é para salvar. Amém? É aquela história. Eu ando em santidade porque eu fui salvo. Eu não ando em santidade para ser salvo. Eu não vou tomar a ceia para ser salvo. Eu vou tomar a ceia porque eu fui salvo em Cristo Jesus. Amém? Agora, questões práticas. Com que frequência devemos celebrar a ceia? Você vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e 1 Coríntios, que é onde fala sobre a ceia. Você não vai ver isso claro. Então, isso está sob a administração daquela congregação. No caso da Aliança Cristã, nós praticamos ali cerca de 2, 3 vezes no ano. Por que fazemos isso? Porque fazemos questão de ter o nosso momento de comunhão, de ter o nosso, digamos assim, ágape, para estarmos juntos. E, particularmente falando, eu acredito que quando se pratica todo mês, você perde um pouco aquela coisa do diferente, aquela questão do lúdico, aquela questão de trazer um impacto, você não gera mais expectativa. Então, como o batismo, a gente vê que só pode ser um, a ceia, acredito, por isso administramos dessa forma na aliança, que 2, 3 vezes no ano
está de bom tamanho. Por isso também, sempre que vamos ter a ceia, eu peço, irmãos, reservem o domingo, passem um dia aqui para a gente se conhecer mais, para a gente estar mais em comunhão, e essas coisas, porque é fundamental. Inclusive, já teve irmão que conheceu a igreja, né, em dia de ceia, porque estava uma bagunça aqui dentro, aí me pararam, cadê o pastor? Aí ela vai, pastor, aí o povo está feliz aqui e eu estou tratando o problema lá fora. Mas está tudo certo, né? Fomos chamados para isso mesmo. Quem pode participar da ceia? Os crentes cristãos batizados em Cristo Jesus. Cristo, tá? É um só, amém? Eu falei errado, Cristo, não é Cristos, não. Somente cristãos batizados em Jesus. Atos 2, 41 e 42, a gente vê uma espécie de ordem. A gente vê aqueles que creem, participam do batismo, se tornam membros da igreja e aí ceiam. Então, para que a gente não quebre o padrão, a gente acredita que aceitou Jesus, foi batizado, é membro de uma igreja, aí ele ceia. Algumas igrejas fazem ceia fechada, né? Por quê? Só fazem para os membros da sua igreja. Eu não vejo necessidade disso, mas a gente faz a ceia restrita, que são para quem é batizado e membro de uma igreja. Se vem um membro de outra igreja, eu nunca chego e falo, você não pode tomar ceia. Se pegou o cara, se tomou, aí é você e Deus. Não tem nada a ver com isso. Amém? A gente instrui. A criança não toma ceia. Por que a criança não toma ceia? Pelo mesmo motivo do batismo. Ainda não está com o entendimento completo. Amém? A gente não faz as coisas por osmose. A gente faz com entendimento. Tá bom? Então, sempre orientamos. Crianças não tomem a ceia. Crentes batizados, membros de uma igreja, são aptos para participar. Alguém não é. Tem um visitante que não aceitou Jesus nem nada. Pegou, bum, tomou, amém. Ele vai para o inferno por causa disso? Não, não vai. Fica tranquilo. Amém? É só uma orientação que nós damos. A ceia é muito mais simples do que parece. Quem pode administrar a ceia? Normalmente os oficiais da igreja que celebram. Mas eu já celebrei ceia não sendo pastor, então está tudo certo. Isso daqui é o menor dos nossos problemas, é o menor mesmo. Os elementos a usar na ceia, já falamos. Pão, a bebida, vinho ou suco de uva. Jesus usou vinho. E vinho, até onde me consta, tem álcool. Amém? É o básico. Se é vinho, tem álcool. Pronto. Nós temos, então, que usar o vinho? Não. Por quê? Estamos numa cultura que tem problema com o alcoolismo. Amém? Então, vamos supor que entra aqui, camarada, que tem um histórico alcoólico severo, terrível, e tomou a ceia. E aquilo deu gatilho nele. Aí já era. Não precisa ser o vinho. Eu boto até água. Se eu esquecer de comprar o suco, tem a ceia, não tem o vinho, bota água, pronto. É só um símbolo. Amém? O que a gente faz com os elementos após a ceia? Tem alguns clientes que têm essa preocupação. Né? Vamos pegar, vamos descartar, tem que juntar no lugar, bota um álcool, taca fogo para poder eliminar, porque é santo. Não é santo. Amém? Acabou a ceia. O varãozinho que é bom de boca, se ele quiser limpo, dá para ele. Aí ele já me poupa um serviço depois. Amém? Pode dar para as crianças depois, pode a gente mesmo consumir ou só jogar fora, não tem problema. É símbolo. Porque senão a gente vai fazer igual a Igreja Universal do Reino de Deus. A gente vai começar a idolatrar objetos. E a gente não está aqui para isso. A nossa fé não está em objeto, amém? Nossa fé está em Jesus. Amém? A ceia do Senhor é um tesouro precioso, dado por Cristo à sua igreja. Não é um ritual vazio, não é um sacramento mágico e não é uma repetição do sacrifício de Jesus. É um memorial da morte de Cristo, uma proclamação do Evangelho, uma comunhão espiritual com Cristo e seu corpo. E um exame pessoal que nos leva ao arrependimento e renovação. Quando você participa da ceia, você proclama ao mundo visível e invisível: Cristo morreu por mim, seu corpo foi quebrado por mim, seu sangue foi derramado por mim, eu pertenço a ele, eu amo, eu o guardo. 1 Coríntios 10, 16 e 17. O cálice da bênção
que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Alguma dúvida?